Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo bem com vocês? Não reparem, eu sou um pouco baixo aqui, mas eu estou sem alguns recursos, mas mesmo assim não podemos parar. Esse vídeo que vocês vão ver hoje aí, são palavras de Chico Xavier. São profecias. Ele fala muito, quando era vivo ele falava muito, sobre algumas coisas que estavam para acontecer em 2025, 2024, 2026. São vídeos interessantes, tá? Não é uma invenção, é ele mesmo, e ele costumava fazer isso. Assim como o Divaldo Franco também falou muito, como previsões, que são informações, intuições que eles recebiam da espiritualidade superior, pois eles eram médiuns corretos, né? Eles eram médiuns assim numa profundidade mediúnica muito forte, uma vida dedicada à espiritualidade. Então eles fazem alguns relatos, algumas observações muito importantes, e eu vou passar para vocês. No final, no último vídeo, Chico Xavier fala sobre o Rio de Janeiro, tomando a cidade do Rio de Janeiro como um exemplo porque estava por acontecer com outras cidades. E realmente aconteceu e está acontecendo. E, gente, vamos se preparar, gente, porque a transição da Terra está acontecendo, a mudança de categoria da Terra está acontecendo, nós estamos assustados, nós estamos com medo, tudo está se transformando, tá? Não é Deus destruindo o mundo, não, muito pelo contrário, é Deus deixando o mundo mais bonito. Esse é o objetivo de Deus, mas para isso ele tem que tirar daqui os espíritos que não poderão mais ficar num país transformado para o melhor. Então é necessário que haja uma mudança climática, uma mudança de relevo, muitas mortes, porque tem que ser retirados muitos espíritos daqui da Terra que estão atrapalhando a evolução. Ninguém pode atrapalhar a evolução, porque para Deus tudo evolui para o bem, né? E é o bem comum. E uma outra coisa que nós que estamos aqui ainda, nós temos que observar muito, e nós devemos seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Deus enviou aqui na Terra para nos ensinar, para nos exemplificar qual é o desejo de Deus, o que é importante para a nossa evolução, para cada um de nós. É necessário observarmos as suas leis de amor, a lei do amor universal, o amor fraternal, resume tudo: a caridade, o perdão, né, a benevolência, a sermos justos com as pessoas, não sermos corruptos, não sermos pessoas más, ignorantes, enfim, é o que nós encontramos nos espíritos mais iluminados. E outra coisa, podemos ver aí que para Deus, na realidade, é o que a gente costuma sempre dizer, não importa a religião, não importa a cor, a raça, não importa a crença, não importa os status sociais, não. Nós temos um exemplo grande do Covid, que ceifou milhões de vidas e não escolheu classe social, nem cor, não escolheu nada. Simplesmente ceifou a vida, levou embora de volta para a espiritualidade os espíritos que não podiam ficar mais aqui. Foi um aviso e agora já começou tudo de novo, fazendo parte da transição da Terra. Portanto, vamos procurar seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Pronto, não precisa. As religiões são importantes? São, para quem realmente aproveita o que a religião passa. E quando a religião realmente presta, quando ela é ensinada baseada na vontade de Deus e nos ensinamentos do Cristo. E pronto. Porque tem muita religião aí fajuta aí que não está fazendo nada disso. E dentro de religiões boas existem muitos que conduzem a religião de maneira errada, por interesse próprio, por ganância, por enriquecimento. E não é isso que Deus quer. Então, para mim chegar até Deus, para você chegar até Deus, Ele não vai te perguntar qual é a religião que você tinha lá na Terra. Não é perguntado. Se era rico, se era pobre, não vai perguntar. Se era preto, se era branco, também não vai perguntar. O que vai servir é o que nós temos aqui dentro. O que nós fizemos de bom, para podermos sermos recompensados pelo que fizemos de bom. Se formos maus, ruins, egoístas, corruptos, iremos receber as consequências de todos esses erros também.
Fiquem até o final do vídeo, vocês vão gostar, muito bacana esse vídeo. E se não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Gostou? Dá um joinha. Quer comentar? Comente, faça um comentário, desde que não aconteça uma agressão verbal, né? Pode dar a sua opinião, com certeza, mas sem agressão, por favor, vamos ser educados. Um abraço, fiquem todos com Deus. Segundo o Espiritismo, a transição da Terra é a mudança de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, impulsionada pela evolução moral e espiritual da humanidade. Esse processo é caracterizado por uma melhoria gradual, mas também por crises e desafios globais, enquanto espíritos mais afinados com o mal são retirados e o planeta passa por transformações energéticas e espirituais. A transição exige a colaboração de todos, que devem cultivar amor, caridade e responsabilidade para acelerar a evolução coletiva. Principais características da transição: evolução moral e espiritual. A mudança central é a melhoria moral da humanidade, com a diminuição do egoísmo e do sofrimento. Mudança de mundo. A Terra está mudando de categoria, de um mundo onde as provas são essenciais para se tornar um mundo de regeneração, onde o foco é reparar o passado e auxiliar no crescimento mútuo. Sinais da transição. A transição é manifestada através de transformações sociais, morais e espirituais, incluindo crises globais como desastres naturais, pandemias e conflitos. Obrigatoriedade e seletividade. Espíritos que se recusam a progredir moralmente não poderão mais reencarnar na Terra, e a transição envolve migrações coletivas de massas de espíritos para outros mundos. Energia e purificação. O processo envolve a chegada de novas energias que visam purificar o planeta. Pessoas mais sensíveis podem sentir confusão mental, melancolia e dúvidas como reações a essas energias. Papel do indivíduo. A transição planetária é acelerada pelo esforço individual de cada pessoa em praticar o bem, vibrar amor e colocar em prática o aprendizado espiritual. Como a transição ocorre? É um processo gradual. A transição não acontece de repente, mas através de um processo gradual e complexo, impulsionado pela evolução individual e coletiva. É supervisionada. O processo é supervisionado por espíritos superiores que ajudam no planejamento e na condução do progresso da Terra. A reforma interior é crucial. A transição começa em cada indivíduo que se esforça para se transformar moralmente. A cooperação é essencial. Cada um deve colaborar ativamente com a transição, agindo com amor e respeito, para ajudar a construir um mundo melhor. Você já sentiu que algo muito grande está para acontecer no mundo? Uma mudança silenciosa, mas inevitável? Bem-vinda ao nosso espaço de luz, onde a sabedoria de Chico Xavier continua nos guiando mesmo além do tempo. Hoje, vamos revelar as profecias espirituais que Chico recebeu para o ano de 2026, mensagens que falam de escolhas, despertar e esperança. Se o seu coração busca entendimento em meio ao caos, prepare-se. Este vídeo pode trazer a resposta que sua alma esperava. Filhos do coração, chegamos ao limiar de uma decisão coletiva, silenciosa, mas que ressoa nos céus. Desde os anos 70, nossos irmãos maiores anunciaram que o planeta atravessaria uma prova decisiva, uma escolha entre dois caminhos: o do medo feito de egoísmo, guerra e ganância, ou o do amor tecido com compaixão, perdão e união. A profecia não era uma sentença, mas um convite. Cada alma que desperta para a luz ajuda a inclinar a balança da humanidade. O símbolo dessa escolha é o coração como templo. Se nele habita a paz, o mundo externo começa a se transformar. Lembro-me de Dona Clarice, uma senhora simples de Minas, que dizia: seu Chico, todo dia rezo para escolher a paz, mesmo quando o mundo grita guerra. E naquele lar humilde havia um brilho que iluminava toda a rua. Você, querida alma, também tem esse poder. E o próximo ensinamento revela como a própria natureza está respondendo às vibrações da humanidade. A Terra, meus filhos, não é apenas solo, e rocha é um ser vivo.
Respira, sente e responde. As profecias recebidas em silêncio espiritual nos alertavam. Se a humanidade insistisse no caminho do desequilíbrio, a natureza começaria a purificar, não por castigo, mas por necessidade de equilíbrio. Secas onde antes havia rios, chuvas onde o céu era sereno. Tudo isso são chamados do planeta para que o ser humano volte ao respeito e à harmonia com a criação. O símbolo aqui é a árvore silenciosa, firme, generosa. Ela nos ensina a doar sombra e frutos, mesmo quando esquecida. Uma jovem no interior do Ceará começou a plantar uma árvore por semana, em nome dos entes queridos, desencarnados. Hoje, aquele pequeno bosque é um espaço de cura para toda a comunidade. Veja, até a dor pode virar semente de luz. Há espíritos, meus irmãos, que já chegam ao mundo com os olhos da alma abertos. São as chamadas crianças cristal puras, sensíveis, amorosas, portadoras de uma sabedoria que não se aprende em livros. Esses espíritos reencarnam com a missão de ancorar a nova consciência. Elas rejeitam a violência, sentem profundamente o sofrimento alheio e nos desafiam a criar um mundo mais leve, mais justo. O símbolo deste novo tempo é o olhar da criança, espelho da alma, em estado de pureza. Lembro-me de um menino chamado Gabriel, que ao ver um mendigo na rua, tirou o próprio lanche da mochila e disse: ele é meu irmão, mãe, Jesus me ensinou a dividir. Tinha apenas 5 anos, mas a alma era antiga. Essas crianças estão entre nós. Ouça-as, proteja-as, aprenda com elas. Cada vez mais, os véus que separam o mundo material do mundo espiritual se tornam mais sutis. Sonhos lúcidos, pressentimentos, encontros com entes queridos durante o sono, tudo isso se intensificará nos anos que virão. Não é ilusão. Meus filhos, é o despertar da sensibilidade da alma. O plano espiritual deseja se comunicar. Basta silenciar o ego e abrir o coração. O símbolo desse tempo é o espelho translúcido. Quanto mais limpamos nossas emoções, mais nítida se torna a visão do invisível. Em 2025, uma mulher chamada Teresa começou a registrar seus sonhos com a mãe desencarnada. Em cada sonho, vinham conselhos e alertas que depois se confirmavam em sua vida cotidiana. Ela entendeu: a morte não separa, apenas transforma o canal de comunicação. Você também pode sentir, ouvir, perceber, mas é preciso fé, vigilância e serenidade. No próximo ensinamento, veremos como a tecnologia será usada como instrumento de evolução da consciência. Em outros tempos, associávamos o avanço tecnológico à frieza, ao distanciamento entre as pessoas, mas o plano maior revelou que no tempo certo a tecnologia também seria instrumento da luz. Mensagens de paz sendo espalhadas por redes invisíveis, curas à distância, meditações coletivas, orações unindo corações de diferentes continentes, a energia do bem usando fios, ondas e telas para alcançar almas aflitas. O símbolo dessa era é a luz elétrica, como centelha divina, ela ilumina, mas depende da fonte que alimenta. Uma senhora viúva, Dona Dalva, criou um canal para ler mensagens espíritas a quem mora sozinho. Com sua voz suave, passou a ser companhia noturna de centenas de pessoas. Veja, até um celular pode se tornar altar.
tudo depende da intenção que colocamos em cada gesto, e o próximo ensinamento revela o que acontecerá com as nações que resistirem à luz e, por que não, devemos temer. Nações, assim como indivíduos, também têm alma. E assim como nós, passam por provas, quedas e renascimentos. As profecias para este ciclo revelam que muitos países enfrentarão crises profundas, econômicas, morais, sociais, mas essas dores não são punições, são processos de depuração espiritual. O símbolo é o rio Tuvo, que precisa correr, agitar, limpar, até que as águas se tornem claras. Novamente, em 2026, alguns povos verão suas estruturas antigas ruírem, mas disso surgirão líderes mais humanos, novas leis mais compassivas e uma sociedade mais conectada à ética do Cristo. Lembro de uma carta espiritual que dizia: quando a luz entra por uma fenda, é porque a muralha caiu. Não temas, as quedas são elas, que preparam o renascimento. Se a sua terra estiver passando por turbulência, ore por ela. Seja o ponto de equilíbrio onde estiver. O alto, meus filhos, nunca abandona seus pupilos. Nos momentos mais delicados da história, sempre se aproximam espíritos mais elevados, vindos de outras esferas, para auxiliar no progresso da humanidade. Em 2026, muitos desses guias já estarão agindo silenciosamente, inspirando cientistas, tocando corações de líderes, despertando almas comuns para missões extraordinárias. Esses espíritos não carregam rótulos religiosos. Vêm como instrumentos do amor universal, trazendo paz, sabedoria e cura. O símbolo desse tempo é o foco de luz no escuro pequeno, mas capaz de mudar todo o ambiente. Um médium na região norte do Brasil, durante uma prece, ouviu uma voz doce que lhe disse: não temas, viemos de longe para acender novas estrelas entre os homens. Desde então, passou a receber mensagens que consolaram dezenas de famílias. Estes guias não estão longe, estão ao seu lado, aguardando sua permissão vibracional para atuar. O tempo não está apenas passando, ele está nos preparando. Cada profecia que Chico Xavier compartilhou é como uma semente de consciência plantada em nosso coração. Você já sentiu que certas dores de uma cidade inteira pareciam ecoar dentro do seu próprio coração? Nos últimos tempos, o Rio de Janeiro tem chorado e muitas pessoas se perguntam: Chico Xavier previu isso? A profecia está se cumprindo? Neste espaço de luz, onde a voz amorosa de Chico ainda consola e orienta, vamos mergulhar nas mensagens que ele recebeu dos planos superiores. Hoje, você vai entender o que está por trás das provas coletivas, o papel espiritual do Rio de Janeiro e o que fazer para transformar medo em fé. Filhos do coração, há dores que não pertencem apenas a um lar, mas atravessam ruas, bairros inteiros e tocam uma cidade inteira como um lamento vindo do céu. Essas são as chamadas provas coletivas, momentos em que a humanidade é convidada não ao desespero, mas ao reencontro com a própria alma. Certa vez, escrevendo com as mãos guiadas pelos benfeitores, recebi a inspiração de que grandes metrópoles como o Rio de Janeiro viveriam dias em que a dor se espalharia com rapidez, mas também que a solidariedade floresceria como nunca. Esses tempos difíceis não são castigos, são acertos antigos, plantios do passado que agora pedem colheita e renovação.
E quando tudo parece ruir, é aí que os corações se voltam uns aos outros. Vizinhos se ajudam, estranhos oram por estranhos, e o amor reaparece com humildade nas calçadas. Assim, mesmo sob as sombras, Deus nos oferece sempre um caminho de luz. O Rio de Janeiro é cidade abençoada por Deus, como cantam os poetas, mas também desafiada por forças invisíveis que pedem transformação do plano espiritual. Enxergamos o rio como um portal vibracional poderoso, onde beleza natural e dor humana se entrelaçam em contraste intenso. É um lugar de reencontros kármicos profundos, onde almas comprometidas com escolhas passadas renascem para curar, aprender, recomeçar. Nos morros, nas praias, nos becos silenciosos, há histórias de antigas quedas e novas, promessas. Certa vez, uma jovem que perdera tudo na enchente disse, olhando o céu em lágrimas, se eu ainda estou viva, é porque Deus quer que eu faça algo por alguém. E naquele momento, ela começou a servir sopa para vizinhos, com pouco que tinha. A partir dali, sua alma encontrou sentido. Assim, cada dor no rio carrega também uma semente de luz que só germina quando a compaixão floresce. Filhos queridos, nos momentos em que a terra treme sob os pés, o céu se aproxima dos corações. A dor coletiva, aquela que invade as ruas, as casas, os jornais, não é apenas um sofrimento. Visível, ela é, antes de tudo, um chamado à fraternidade. Quando as tragédias se apresentam, elas não vêm para punir, mas para reunir. Elas testam nossa capacidade de amar para além dos muros, de oferecer sem esperar, de acolher sem perguntar. O Cristo nos ensinou, amai-vos uns aos outros. E nesses dias de lágrimas, muitos, enfim, compreendem o poder desse amor na prática. Lembro-me de uma senhora que, ao ver vizinhos desalojados, após um deslizamento, abriu sua casa humilde para abrigar 3 famílias. Ela dizia, não tenho muito, mas tenho teto e fé. Isso é suficiente para dividir. É nesses gestos silenciosos que o plano superior derrama bênçãos invisíveis e o coração aprende que servir é a forma mais alta de amar. E o próximo ensinamento revela um ponto que muitas almas têm buscado entender. Em 2012, muitas pessoas acompanharam com emoção uma mensagem espiritual que falava sobre a chamada data limite. Segundo os espíritos amigos, até julho de 2019, a Terra passaria por uma prova decisiva, avançar para a paz, ou mergulhar em novos ciclos de sofrimento. Chico, com humildade e fé, compartilhou essa visão não como uma ameaça, mas como um convite ao despertar coletivo. A partir de 2019, as transformações se intensificaram, não por castigo, mas por consequência. Os sinais vieram. Desequilíbrios climáticos, crises humanas, movimentos interiores pedindo mudança. No Rio de Janeiro, essas provas também chegaram em forma de chuvas intensas, perdas repentinas e desafios sociais, mas junto delas surgiram movimentos de oração, redes de apoio e almas despertando para o consudo, bem comum. Um jovem bombeiro, depois de resgatar uma criança em meio à lama, disse em silêncio para si, mesmo sou apenas um instrumento de Deus. E naquele instante, a espiritualidade chorou de gratidão, porque quando o mundo parece desabar, o bem que fazemos sustenta o céu. Filhos, a prece é como uma ponte de luz que liga o coração aflito ao coração de Deus. Nos tempos de crise, quando tudo parece ruir por fora, é por dentro que se inicia a reconstrução
A oração coletiva tem um poder que muitos ainda não compreendem. Ela eleva a vibração de bairros inteiros, suaviza os impactos da dor e fortalece os que estão prestes a desistir. No Rio de Janeiro há núcleos de luz que se formam mesmo em meio ao caos. São lares humildes que se tornam altares. Mãos calejadas que se unem em círculos de oração. Cada prece sussurrada em meio à tempestade é como uma flor que se abre no escuro. Certa noite, uma senhora que havia perdido o neto numa enchente acendeu uma vela e, entre lágrimas, começou a orar pelos vizinhos. Ela disse: se eu não posso trazer meu menino de volta, ao menos posso pedir por quem ainda está do zero, lutando. E sua prece chegou como perfume no plano espiritual. Assim, em meio ao pranto, o silêncio da fé se torna abrigo para muitos corações. E agora, permitamos que o véu sutil entre os mundos se levante por um instante. Há entre nós espíritos missionários que descem ao mundo, não por necessidade própria, mas por amor. Eles nascem em lugares de dor, caminham por entre sombras e mesmo assim mantêm a luz acesa no olhar. Essas almas não aparecem nas manchetes. Muitas vezes são simples. Um professor, um gari, uma enfermeira, um voluntário. Mas em seus gestos vive a presença do Cristo. No Rio de Janeiro, onde tantas provas se concentram, também renascem esses corações luminosos, preparados para servir em silêncio. Conheci certa vez a história de um rapaz que, após sobreviver a um desabamento, dedicou-se a cuidar de idosos abandonados. Ele dizia: Deus me deixou vivo, agora quero ser útil. E sem saber, ele cumpria a missão de um espírito comprometido com o bem coletivo. Essas presenças discretas são os pilares invisíveis que sustentam a esperança. E o mundo só não cai porque muitos deles ainda o seguram com o coração. Se eu pudesse falar hoje aos corações queridos do Rio de Janeiro, diria com a ternura que os bons espíritos me ensinam: não desanimem. Mesmo nos dias mais escuros, a luz divina nunca se apaga. O Rio é terra escolhida por espíritos antigos, palco de reencontros, aprendizados e missões profundas. Se há dor, há também redenção. Se há desequilíbrio, há também almas dispostas a reconstruir. Com amor, as montanhas que abraçam a cidade são como sentinelas espirituais. O mar, que beija suas margens, carrega memórias de promessas feitas sob a bênção de Jesus. Certa senhora me escreveu, certa vez, dizendo: Chico, o rio chora, mas ainda canta, ainda dança, ainda ama. E eu respondi em espírito: porque o amor é mais forte que qualquer tempestade. Acreditem, filhos, não há sofrimento em vão. Cada dor, carregada com fé, se transforma em luz. E cada gesto de bondade ajuda a cidade inteira a renascer, um coração por vez. O bem não faz alarde, mas constrói eternidades. Chico Xavier dizia que quando uma cidade inteira sofre, o céu inteiro ora com ela. E hoje, do plano espiritual, ele continua a derramar bênçãos sobre cada alma que vive, ama e resiste no Rio de Janeiro, ensinando que a dor é apenas o solo onde floresce a compaixão.